Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem aí com vocês? Vamos ver quem tá aí. Quem tá chegando. Oi, Nanda. Oi, Camila. Mariane. A Aline tá aí. Oi, Vinícius, bom dia. Tudo certo, gente? Oi, Carlinhos. Caio tá aí também, Larissa tá aí. Como é que vocês estão, gente? Sabadão, dia lindo hoje. E a gente aqui para mais uma live para vocês. E hoje eu convidei todas as mães para participar da nossa live, porque hoje a gente vai falar sobre intercâmbio para as mães. Ué, por que mãe não pode fazer intercâmbio? Mãe pode fazer intercâmbio sim. É sim, Ale, agora é a live das mães. Chama sua mãe. Vamos levar sua mãe para passear, Lê. Oi, Carlos. Oi, Jefferson. Oi, Mari. Então, a minha convidada de hoje aqui na nossa live da CI é a Mônica Santina. A Mônica é mãe da Carol, do Rick, da Sofia. Já fez intercâmbio. Sabe como é fazer intercâmbio. E também os filhos já fizeram intercâmbio. Então, é a nossa convidada para contar para todas as mães que vão vir para nossa live hoje como é fazer um intercâmbio sendo mãe. Dá para deixar o filho em casa, dá para ir aproveitar e ter essa experiência super especial que é fazer um intercâmbio. Deixa eu ver se a Mônica já está por aqui, que eu vou chamar a Mônica agora. Mônica, você está aqui já? Me dá um oi, por favor. Deixa eu ver. Achei você, Mônica. Tá conectando aí. Oi, tudo bem, Mônica? tudo bom? Tudo jóia e você? Tudo bom? Tô nervosa. Então tá ótimo. Ai, tô adorando fazer essa live com você. Tava ansioso para conversar com você. Eu também, tava ansiosa aí para compartilhar com todo mundo. Muito bom. Ô, Mônica, pra gente começar aqui, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem você é. Eu sei que você já foi uma super executiva aí e como mãezona abriu mão de muita coisa para cuidar da carreira dos filhos, né? É verdade. Bom, então vamos lá. Tô com a Chanel aqui também. Tô tão nervosa que tô até com a Chanel aqui. Que é mãe também, né? É mãe da Chanel. É mãe ou é avó da Chanel? Eu sou a avó da Chanel. É isso mesmo. É. E Vocês aí, estão escutando conta. bem, gente? Tá cortando um pouco. Tá cortando? Só pra você ver se minha internet Mônica? tá na rede certa. Consegue ver? Só um minutinho, William. Eu acho que agora tá indo. Pra mim tá normal. Deu certo agora? Vamos lá? Pra mim tá ótimo aqui. Eu tô te vendo bem. Então, eu trabalhei em uma multinacional durante 25 anos e chegou um determinado momento da minha vida que eu precisava ter o inglês, dominar realmente o inglês. Infelizmente, eu não aprendi inglês desde pequenininha, então eu tive que aprender com 27 anos. E foi aí que eu fiz meu primeiro intercâmbio. Eu já era casada, não tinha as crianças ainda, fiz meu primeiro intercâmbio. Eu fui para o Colorado. Fiquei em casa de família. Aliás, eu adoro ficar em casa de família. Mas a minha opção, fica a dica aí. Eu sempre quis ficar em casa de senhorinhas. Então eu optei dessa forma e foi muito legal. Porque eu realmente pude viver, sair, acompanhar elas. Eu tive sorte de cair em casa assim maravilhosa e ser tia amiga até hoje. E foi muito bom. Mas eu fui, pra você ter uma ideia, para aprender o verbo to be. Eu não sabia realmente nada. Não falava nem hi nem bye. Só falava, sabe? Demonstrei um desenho. Mas foi muito bom. Muitas pessoas falam assim, não vale a pena. Vale a pena.
porque eu fui com 27 anos e eu voltei assim, eu sou capaz de aprender um novo idioma. Então foi muito bom. É lógico, eu fui aprender o conteúdo básico, mas eu percebi que eu tinha capacidade de me comunicar e de me esforçar para aprender. Porque depois que a gente tem uma idade assim, que é tão novo, e vê tanto teenager, tanta criança falando inglês, a gente fica inibido. Então, depois disso, eu já tive coragem de falar coisas até erradas em inglês em reunião. E as pessoas veem que, nossa, ela está se esforçando para falar. Então, isso foi muito bom. Então, assim, eu aconselho, mesmo que você aprender o verbo to be, vai, porque você vai estar se expondo, aprendendo. Eu não sei, parece que abre todos os sentidos, assim, sabe? É muito engraçado. E aí, essa foi a primeira vez que fui para Denver. Passou outro ano, eu fui novamente para Denver, mas dessa vez eu fui com meu marido. Fiquei em casa de família também com ele, em casa de família que aceitava casal. Foi uma experiência muito boa. Nós optamos também por ficar com casais de senhores e foi fantástica a experiência. Que legal. É muito bom. E aí, depois eu comecei a estudar no Brasil e tudo mais. Em 2008, eu fiz novamente o intercâmbio. Mas aí já tinha as crianças. Já tinha as crianças. O Rick e a Carol tinham 6 anos. E eu precisava trabalhar em Los Angeles por 2 meses. Então, eu fiquei 2 meses. Eu tinha umas férias acumuladas, enfim. E essa viagem era estratégica para mim, mas eu estava insegura, porque é difícil, né? Você tá numa reunião com um nativo ou com uma pessoa que já aprendeu inglês desde pequenininho. Então, eu estava insegura. Fiquei 2 meses no Canadá, que aí eu me apaixonei pelo Canadá. Pesquisei bastante. Fiquei em North Vancouver. Que demais. Tomava o Sea-Bus todos os dias, amava. Que delícia. E realmente, nesses 2 meses, eu vivi a cidade. A tranquilidade, a segurança, os costumes. Mas aí tinha um peso muito grande em relação aos meus filhos, né? Não é fácil. Mas eu estava num momento profissional que, se eu não fizesse isso, talvez eu ia ficar frustrada pro resto da minha vida. Então, eu sentei, conversei com a minha mãe, lógico, né? Com a minha sogra, com o meu marido. E já tinha muita internet na época, né? Não tanto como agora, né? Que hoje todo mundo sabe mexer. Mas já tinha, era o Skype na época. Então, a gente se falava todo dia por Skype. Meu marido ficou com as crianças, as vós davam suporte, né? Então, assim, a internet, ela diminui. Não vou falar que ela zera a saudade, mas ela te ajuda muito. E hoje, eu fui em 2008, pra você ter uma ideia, né? Hoje é muito mais fácil, né? Qualquer um tem um smartphone, um aparelho, internet na rua e tudo mais, né? Então foi muito engraçado, porque até o Rick e a Carol foi uma fase assim que eles amavam, porque eles deixavam o Skype ligado, eles não sabiam escrever e ler direito, né? Mas quando entrava na tela, fazia algum barulho, mandavam uns emojis, e aí eu vi eles correndo pela casa, eles já se conectavam, chamavam a vovó, as vós. Então foi muito bom. Acho que se eu não tivesse feito, eu ia ficar assim, sabe? Tipo, algumas pessoas, ou algumas pessoas mais velhas, falam, eu não fiz por sua causa. Então, passou. E tudo passa, né? É muito louco. Existe essa insegurança da mãe no começo de deixar os filhos e a família, o marido, e falar, meu Deus, eu que cuido da casa toda, cuido de toda a família, sou a responsável disso tudo. Vou deixar 2 meses eles aqui e vou ter essa experiência. Você teve esse momento seu? Sim, fiquei bem preocupada, sabe? Aí divide a mãe e a mãe profissional, né? Então, fiquei bem preocupada, conversei bastante com meu marido. Meu marido era um pouco mais difícil, porque assim, ele trabalhava numa estatal, então ele não tinha essas necessidades que uma empresa multinacional americana, as alemãs, no meu caso era suíça, né? Tem esse tipo de cobrança, então assim, eu já tinha uma diferença profissional dentro de casa, mas ele entendeu perfeitamente, assim, entendeu assim, eu falei, ó, minha mãe vai ajudar, minha sogra vai ajudar, e ele trabalhava à noite ainda. Então, você tem uma ideia que a minha vida era um pouco mais complicada, que ele trabalha em turnos.
Então eu preciso de alguém para dormir. E aí fui conversando com cada uma, arrumando assim o quartel-general. Eu arrumei o quartel-general e aí eu fui tranquila, porque realmente tinha minha mãe, meu pai, tinha uma empregada, que também ela não dormia, mas ela me ajudou muito, assim. E o pai, né, em todos os momentos, o pai fazendo passeio. Então, muitas vezes, Lili, às vezes eu falava assim, nossa, eu tô aqui num lugar bonito. Aí ele tirava uma foto que ele tava no Ibirapuera com os meus filhos. Aí dava um nó, né? Mas o tempo passa muito rápido, gente. E foi muito bom, eu me voltei fortalecida. Depois desse intercâmbio de 2 meses no Canadá, eu fiquei mais 2 meses em Los Angeles trabalhando. E até tive algumas aulas particulares que eu paguei por conta, porque assim, numa empresa que você tá lá, ninguém vai te explicar inglês, né? E são palavras novas, mas foi muito bom, não me arrependo. Mas tem que realmente fazer o planejamento, essa é a dica, o planejamento de como vai ficar a sua casa. Que aí dá tudo certo. E a internet estreita muito esse relacionamento, esse contato. Como eu falei, né? Cada vez que eu vi uma foto deles no Ibirapuera, eu lembro de uma foto que ele tirou da Carol com a bicicletinha, que ela tinha aprendido a andar de bicicleta e comendo um pastel. Eu fiquei muito chateada, mas a Carol, até hoje, ela fala, eu adorava, eu mandava pagar uma fortuna, Willi. Eu mandava pelo correio adesivo, coisas, sabe, que criança ia gostar. Mandei fantasia do Halloween. Então, demorava, porque hoje é muito mais rápido o correio, né? E eles falam, até conversando com a Carol, uma vez eu mandei um monte de adesivo meu que eu fiz numa máquina japonesa e tal. Eles amavam. Então, assim. E tem uma coisa assim, uma professora me deu uma dica. Ela falou assim: você está feliz, o seu filho vai estar feliz. Então, ela me deu uma dica assim, valiosa. Ela falou, tira o mapa, mostra onde você vai. Fala com eles a língua que você está falando algumas coisas. Que legal. Porque depois eu virei gerente do Chile, da Argentina. Aí eu fui aprender espanhol também. Então, assim, até hoje eles falam algumas palavras em espanhol, sabe? Então, a gente cria o estímulo. Agora, se a gente for triste falar, a mamãe vai. Mas essa professora que me deu as dicas. Então, eu imprimi o mapa, falava as palavras que eles gostavam, tipo presente, sabe? Brinquedo, enfim. Então, eles falavam alguma coisa assim, principalmente quando eu tava no Chile, eles falavam, mama, foguete, porque foguete é brinquedo, né? Então, assim, você vai estimulando, né? Que legal isso, porque eu acho que essa frase que você trouxe de se você está bem, se você está feliz, seus filhos vão estar felizes. E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que isso te conforta como mãe enquanto está viajando. Sim. E também te dá essa força para você ir continuando fazer isso. E eu acho que a mãe para a gente é referência, é o espelho, é tudo que a gente tem de mais admirável aí na vida. E eu acho que para eles isso é legal, porque eles viram em você essa força e o que você pode fazer como uma profissional e como mãe mesmo. Você não deixou de ser mãe em nenhum momento enquanto estava lá, né? É verdade. Muito legal. Ô, Mônica, me fala uma coisa. Quando surgiu essa possibilidade de fazer o intercâmbio? Eu sei que você estava trabalhando, talvez a empresa tenha te colocado isso como uma das missões aí dentro da empresa para você fazer. E você agarrou essa ideia ou você foi meio que difícil de aceitar, você demorou para aceitar? Eu queria entender o porquê de você fazer esse intercâmbio. É assim, quando surgiu a necessidade mesmo profissional, a empresa ela não financiou para mim. Mas a gente vai percebendo, né, as oportunidades que eu ia perdendo. Então chegou um momento que eu contratava isso que me bateu muito. Eu contratava os meus estagiários, eu já tinha uma equipe, e o mínimo que eles tinham que ter é um inglês básico, fortalecido, porque a empresa ela não queria pagar deles, né? A empresa ela vai custeando algumas coisas. Então eu fazia entrevistas com as pessoas, então eu pegava uma menina de 19 anos, aliás, até é um fato real mesmo, ela chama Mirna, ela era fantástica. Ela falava francês, você tem uma ideia? Inglês e francês. Porque o pai dela trabalhava numa multinacional e ela tem essa possibilidade. Então aquilo ia me deixando, falei, nossa, eu não tenho isso no meu currículo. Eu tenho um currículo bom, eu tenho experiência
E depois começou a surgir algumas reuniões fora, que eu fui mudando de área, eu trabalhava na área de commodities. Então, pra você ter uma ideia, eu era responsável por uma compra de um produto estratégico da empresa. E a gente tinha que ter toda a globalização, né, que já existe hoje no mercado há muito tempo. Então, nas reuniões eu tinha várias ideias estratégicas, mas eu não conseguia passar isso. Alguém tinha que passar, né? Então, isso foi me incomodando. E eu falei, não, tá na hora de eu buscar. E mesmo essa viagem, pra você ter uma ideia, fui eu que paguei essa viagem de 2 meses para o Canadá. Eu tinha esse projeto de estar em Los Angeles. E aí eu falei, não, eu conversei com o meu diretor, eu falei, eu preciso melhorar meu inglês. E eu fui buscar. E eles toparam, as empresas estão muito abertas para isso. Quando vê que você realmente está investindo, né? Lógico, quando a empresa investe, é ótimo, né? Uhum. Mas assim, a empresa vê, isso é muito bom. A empresa vê o seu interesse, isso dá uma valorização assim, muito boa, profissionalmente. Legal. A escolha do destino foi sua? Você que optou por fazer no Canadá e antes você foi para o Colorado, né? Fui para o Colorado. Foi você que tomou essa decisão? A primeira vez, quando eu fui para o Colorado, eu queria um ponto que ninguém não encontrasse muito brasileiro, não fosse muito, eu vou dizer assim, comercial. Na agência, eu fui. Eles falaram, pode ir para, sei lá, o Texas, algumas coisas assim, mas eu escolhi o Colorado, que eu achei um pouco mais distante. Mentira, todo lugar tem brasileiro, gente. Uhum. E eu gostei bastante. E aí, depois do Canadá, foi uma vez como eu ia ficar 2 meses, eu decidi, porque o dólar canadense realmente favorece muito a gente, né? Então, eu comecei a fazer minhas contas, é lógico, toda a opção do brasileiro, no primeiro momento, é Estados Unidos, né? Mas eu optei pelo Canadá, porque o dólar canadense me ajudou muito a ficar nesses 2 meses. E é um lugar maravilhoso, quesito de qualidade, segurança. Então, quando os meus filhos... E aí, eu também amadureci a ideia para o futuro, o que eu queria para os meus filhos. Eu quero que eles façam high school, eu quero que eles façam intercâmbio. Então, eu já tinha na minha cabeça assim, eu quero que eles façam intercâmbio, mas eu quero que eles façam high school. Então, para eles terem high school, eu precisava preparar eles aqui. Tipo assim, o que eu sofri com o inglês, eu não quis para eles, entendeu? Então, eles já foram estudando aqui no Brasil por 8 anos, se preparando para esse momento do high school. Que é muito legal, né? Porque você vai ampliar os seus conhecimentos. Você vai estudar uma matemática em inglês, uma ciência em inglês. Então, assim, hoje eu falo inglês, mas tem muitas palavras em quesitos de matemática, ciência, geografia, que eu não sei, e eles sabem. Então, assim, é muito bom. Eu sei que o que eu penso disso é assim, todo mundo... o High School é um dos programas de intercâmbio que eu mais admiro, que eu adoro, eu acho... O programa mais incrível mesmo para os adolescentes, porque é transformador. Além de você ter essa vivência de um período mais longo mesmo, maior ali, tem isso que você trouxe, que é a matemática, inglês, química, física, biologia. Ou seja, isso para um filho faz toda a diferença na hora de fazer mesmo o idioma, de praticar o idioma, porque é ali que eles aprendem real. E para as mães que não tiveram essa oportunidade, fazer um curso de idiomas, hoje existem escolas que têm programas para quem tem acima de 30 anos. Então, tem cursos de 30 a mais, cursos de 50 a mais. Então, dá para fazer mãe, dá para fazer vó, dá para fazer todo mundo. Eu acho que isso é um momento muito interessante da gente falar, aproveitando que está todo mundo em casa, todo mundo... se planejando para um mundo novo que vem aí, é diferente, é um momento da gente repensar em algumas coisas, né, Mônica? E olha que interessante, eu fui com essa preocupação. Eu falei, nossa, eu fui com 27, depois, com 2008, eu já tinha 36. Então, eu fui com essa preocupação de ser a avó da galera. Mas não, realmente tem esses programas. Pra você ter uma ideia, quando eu embarquei, eu encontrei com 3 outras mulheres, com 2 outras mulheres, que eu tava chorosa no aeroporto e elas também.
E aí embarcamos, fizemos conexão, chegamos em Toronto, aí começamos a conversar. Tinha um filhinho também de 4 anos, trabalhava numa multinacional e precisava tirar o inglês da vida dela como problema. Olha que legal. E a outra estava até grávida de 3 meses, mas ela já tinha pago a viagem. Ela falou, não, eu vou encarar isso daqui, eu não quero que o inglês seja o problema da minha vida. E na escola é realmente isso, tem as faixas etárias. Então, eu fiz o teste de inglês e fui para uma classe. Eu não tinha problema em ficar com os teenager, entendeu? Eu nunca tive. Então foi muito legal que eu fiz amizade com coreana. Então, mamã. Todo mundo me chamava de mãe. Então, e isso é muito legal, essa experiência, porque eles precisavam de alguma ajuda para comprar algumas coisas e eu ia usando o meu inglês, né? Isso foi muito bom. Então, assim, eu fiz a minha opção. Eu fiquei numa classe team porque eu quis. Eu fazia 2 horários, na primeira aula, e depois eu ia para o nível mais avançado, que aí tinha o pessoal da minha faixa etária. Então, realmente, uma escola de inglês, ele tem todas essas diretrizes e a necessidade que você quer. Legal. Você me falou sobre esse lance de ser uma executiva e você sentir essa diferença, talvez essa necessidade dentro do trabalho. Quando você voltou, você se sentiu mais tranquila, mais preparada e mais próxima da sua equipe, que era uma equipe que já tinha aí um avanço no idioma? Uhum. Não, me senti, com certeza, muito. Porque, assim, a gente, inclusive nas apresentações, sabe? Porque eu deixei de fazer aquelas apresentações decoradas e ir para uma apresentação que realmente eu sabia. Porque o nosso objetivo ali era mostrar uma redução de preço, uma ideia. Então, assim, eu decorava aquilo. Então, eu ficava desesperada se viesse alguma pergunta que eu não soubesse, o que eu ia fazer? Então, eu comecei a ter essa liberdade, sabe? E a liberdade de falar, please, pode falar diferente, sabe? Meu inglês não é tão bom assim. Então, eu comecei a ter esse jogo de cintura para explicar que eu era boa no meu projeto e eu estava disposta a aprender inglês e conversar. Então, foi muito bom. E quando você não tem isso, você fica constrangido, você fica com medo, né? Então, eu quebrei uma barreira, sabe? Eu não tinha o inglês do nativo, mas eu consegui mostrar o que a Mônica era profissionalmente, o que ela ia buscar para o que ela ia dar para aquela empresa naquele projeto, né? É verdade. Então era muito engraçado. O pessoal falava assim, vamos falar um pouco devagar, né? Porque assim, imagina, na Suíça eu tinha reunião. Mas ela é boa. Então eu escutava assim, mas ela é boa no projeto. E realmente era isso. Eu queria mostrar que, independente da barreira do inglês, eu estava me esforçando para aquilo. Então foi tudo de bom. Legal. Ô, Mônica, me conta como eram os seus dias por lá. Eu quero saber como que uma mãe, enquanto fazia intercâmbio, você fez amizades, como que era a sala de aula, os amigos que você tinha lá do mundo inteiro. Como é que era isso para você? Você se sentia meio que diferente, mesmo... A gente sabe que mesmo tendo os cursos de 30 mais, 50 mais, tudo mais, acabam tendo alguns adolescentes e o pessoal aí. Eu queria que você fizesse aí um balanço de como eram os seus dias. Olha, como todo mundo, o primeiro dia é chocante, né? A gente fica nervoso na casa. Eu lembro que no final de semana eu já era adulta. Eu cheguei numa sexta, fiquei sábado e domingo na casa, assim, desesperada. A Dorothy, que era que me recepcionou, foi muito fofa, falou, me explicou. E aí, quando eu fui pra aula, a gente foi com medo, né? Toda garotada e tudo mais. Mas aí você vai se encaixando, a gente vai conversando. Mônica, não tenho problema em ir para conversar com 10 ou com 80 anos, entendeu? Mas é lógico, vou ser sincera, causa às vezes um constrangimento, mas você vê que todo mundo tá ali com o mesmo objetivo, aprendendo. Então você vê, olha que legal, você vê muitos chineses que eles aprendem inglês desde pequenininho, mas eles vão fazer um intercâmbio para soltar o speak. É verdade. Então você fala, nossa, tá vendo? Então é muito legal, muçulmanos, famílias de muçulmanos, pai, mãe e criança fazendo, cada um no seu estágio. Então, assim, é muito legal. E você tá aberta às novas culturas, né? Isso é uma coisa assim que não tem preço, né, amiga? Não tem preço. Legal. Ô, Mônica, você me falou agora há pouco que você, ali você sentiu a importância de deixar o inglês para os seus filhos, de trazer o mundo do intercâmbio para eles, né?
E eu sei que a Carol e o Rick, que a gente acompanha bastante, eu estou muito próximo deles, conversando bastante com eles, fizeram o High School, que foi o que a gente falou agora há pouco. Eu sei que você foi lá para a nossa loja da CI de Santana, conversou com a Adriana. A Adriana está aqui na live, Oi, na nossa loja CI de Santana. E super nos ajudou a tomar essa decisão da Carol e do Rick ir para o Canadá. Eu sei que daqui a pouco a Sofia também vai viajar, já ela deve estar super ansiosa aí para fazer o dela. E aí eu queria que você falasse como mãe dessa importância dos filhos fazerem um intercâmbio. Olha, primeiro eu queria falar assim, que eu fui em várias agências daqui na minha região, várias, né? E como eu sabia, assim, tinha experiência, né, tal, a gente quer escutar alguma coisa que nos deixe tranquila como mãe, né? Por mais que eu tinha experiência, eu bati em várias agências, conversei. Enfim, até a gente deixou muito pra cima da hora, né? Quando eu fui falar com a Adriana falou, nossa, é em maio, você quer que eles vão em agosto? Eu falei, eu quero. Mas realmente, para eu amadurecer essa ideia, por mais experiência que eu tinha, são os nossos filhos, né? Então, bati em várias unidades, várias empresas. E quando eu cheguei lá com a Adriana, aliás, não foi a primeira vez que eu tinha falado com ela, falando com o WhatsApp, tive um acolhimento e, sabe, respostas, assim, exatas do que ia acontecer, como ia ser. E aí depois eu fui falar para ela, realmente eu tenho experiência e bateu. Tudo que você falou é verdadeiro. Então, assim, é muito importante para a gente ficar tranquila, encontrar e identificar com uma agência. E a minha, no caso, foi com a CI, com a Adriana aqui na unidade onde a gente vive. Agora, você me perguntou aqui, a experiência. Realmente era uma coisa que eu precisava passar isso para ele. Porque, assim, como eu trabalhei numa multinacional, tinha 2 quesitos. Era o currículo e era a vivência. Então, eu tinha um diretor que era muito severo, ele falava assim, eu não quero ninguém chorando no banheiro depois de uma outra reunião. E o cara que fez intercâmbio, ele tem jogo de cintura. Sabe? Porque vai viver os perrengues sem a mãe, sem o pai. Vai lavar roupa. É exatamente isso, Mônica. Acho que você resumiu aí em 3, 4 palavras. É mais do que o aprendizado, é essa vivência internacional. As pessoas, as empresas estão cada vez mais internacionais. E para os nossos diretores de empresas, eles chegarem para a gente e falar assim, eu sei que você tem uma vivência, que você soube viver lá fora, e eu posso te colocar para trabalhar hoje nos Estados Unidos, depois no Canadá, em outro momento na Espanha, e França, Itália, o que for. Acho que essa vivência é rica, né? Exatamente. Não que a empresa não vai te descartar porque você não entende inglês. Mas o avião está subindo. Então, assim, o que eu percebia, eu como Mônica? Um trainee, quando você entra num processo de trainee, você vai participar de todas as áreas. Era um cara que já tinha uma boa base de inglês. Então, o cara entrou como estagiário e ia para trainee. Os que não tinham boa base de inglês, entrava como estagiário e ia subindo. Só que, assim, o tempo de espera é muito longo. Entendeu? Então, se você já dá, você tem um nível de inglês razoável, você já dá um salto muito grande. Então, eu me via nisso, sabe? Falando, nossa, eu cheguei como trainee, mas eu demorei 5 anos para chegar. E hoje eu contrato um cara como trainee de uma empresa. Verdade. O cara já sabe atender o telefone e falar alguma coisa, entendeu? Então, assim, é a rapidez de uma evolução profissional. Então, deixando bem claro, não que você vai ser descartado, não. Inclusive, as empresas têm esse plano de treinamento e tudo mais. Mas é que, assim, hoje já está uma questão, assim, de... É como você falar português, você tem que ter uma base de inglês, né? Já é um pré-requisito. Ele não é mais um diferencial de currículo, né? Exatamente, não é um diferencial. O diferencial é você ter uma outra língua. É por isso que depois que eu aprendi o inglês, eu fui estudar espanhol e aí tive a oportunidade na América Latina de trabalhar. Mas assim, infelizmente, é triste, né? Assim, não é que é triste, é que o Brasil não tem condições de dar inglês básico para todo mundo. Eu sofri, eu estudei em colégio público, sempre estudei. Então eu sei como é que é isso. A gente só... Depois, como é que a gente sofre na pele? A gente teve estudo, mas não teve inglês como num colégio particular. Ponto. Mas não é por causa disso que você não pode buscar agora. Não é verdade? Eu sempre não adianta nem se lamentar. É procurar agora. Tem como parcelar. Gente, eu paguei o curso dos meus filhos em 12 vezes. Tem como.
Adriana que sabe como foi o chororô pra gente pagar. Mas tá tudo bem, tá? Eles já foram, já voltaram, já tá pago, tá tudo certo. É isso mesmo. Exatamente, então assim, tem como. E essa é a nossa realidade no Brasil, e eu penso que isso vai continuar crescendo da maneira que a gente vive hoje, da maneira que o mundo está hoje, e por isso que a gente quer flexibilizar. A gente deixou de ter um intercâmbio que era uma coisa tipo tão distante das pessoas, e hoje a gente traz o intercâmbio para muito mais perto. Essa semana, todas as lives que a gente está fazendo, eu tive aqui uma escola do Canadá e da Austrália falando comigo, e a gente fazendo uma conta rápida, mesmo o câmbio estando tão alto neste momento da crise que a gente vem passando, as escolas, por incrível que pareça, elas estão com os preços muito reduzidos, porque elas entendem que daqui a pouco todo mundo vai voltar a viajar e todo mundo precisa ter isso para esse novo mundo que vem. Então, assim, o preço está muito mais baixo, o câmbio continua alto, vem subindo, vem nessa crescente, mas o intercâmbio nunca esteve tão barato e tão fácil de ser pago, com todas as parcelas, com todas as condições, e principalmente na CI, que a gente vem entendendo o cliente, como ele precisa se comportar, ele precisa pagar, a forma que ele consegue pagar nesse momento. Então, a gente está super se adaptando ao cliente, a esse novo cliente, né? E olha que engraçado, quando eu fui fazer os meus intercâmbios, foi o meu dinheiro, minhas férias, exatamente que deu para pagar o intercâmbio de um mês. Então, assim, se você for fazer as contas mesmo, realmente é possível. Ainda mais agora, que o valor total tá menor, entendeu? Legal, muito bom. A Graça está aqui com a gente, ela está perguntando quanto tempo você ficou no seu primeiro intercâmbio? Eu fiquei um mês no meu primeiro intercâmbio, porque quando eu trabalhava, eu nunca pude ficar muito tempo, né? Então, eu saí de férias e fui fazer esse intercâmbio de 30 dias. O primeiro ano foi esse. Aí depois eu voltei e continuei tendo aulas de inglês. Legal. Mas assim... Pois não, pode falar, desculpa. Mas assim, esse um mês valeu como se fosse 6 meses. Eu ia aprender o to be em 6 meses aqui, e lá eu era o good morning, tinha que falar com o cara do ônibus, tinha que ser educada, enfim, perguntar como eu ia descer do ponto de ônibus, entendeu? Então tudo que eu fui aprender em 6 meses, lá eu dei um tiro em um mês. Porque lá você está na marra, você tem que aprender, você tem que falar. Porque, assim, é uma coisa que eu sempre falo, a diferença da gente fazer um curso de idiomas aqui, e eu acho que é super válido estudar antes de fazer o intercâmbio, para você ir preparado e melhorar o seu inglês lá, é que aqui nas escolas de idiomas do Brasil, você faz aquela 1 hora, 2 horas, acabou, você volta a falar português. Quando você está fazendo intercâmbio, você tem aquela imersão, é o tempo inteiro falando inglês. E você adulto, igual eu fazia aula de inglês, mas assim, trabalhar, tinha minha casa, tinha minha rotina. Então, você dava aquela 1 hora. Lá não. Então, e todo mundo fala, sempre tem os chatos de plantão, né? Eu ia falar, nossa, você gasta dinheiro à toa. Não, porque em um mês eu dei um tiro que eu ia gastar em 6 meses aqui. Legal. A Fabi está aqui com a gente, está falando que já fez intercâmbio também. Com quantos anos, Fabi? 39, foi isso? Que legal, é isso aí. Não dá para parar, não. Vamos voltar aqui falando dos seus filhos. Aí, você como mãe, sentiu essa importância de fazer o high school para eles, né? Sim, sim. E aí, como é que foi seu coração de mãe, deixando os gêmeos, os 2 filhos de uma única vez viajando? A casa deve ter ficado vazia. Nossa. Como é que foi isso? Foi uma adaptação. Eu estava bem corajosa no começo, né? A Adriana sabe como eu falei, não, quero deixar os 2 em cidades diferentes, em casas diferentes, em escolas diferentes. E depois eu fui chegando, falei, não, quero na mesma escola, na mesma casa. E aí eu pedi autorização na CI, porque realmente não pode 2 estudantes falando a mesma língua, mas eu pedi autorização porque eles são gêmeos. Falei, não, meu coração vai ficar tranquilo porque um protege o outro, sabe? A preocupação de mãe mesmo, né? E aí conseguimos uma casa que acolhesse os 2 falando português, que é um desafio também para a família, né? Concorda? Para a família que vai estar lá recebendo é um desafio, né? Receber 2 pessoas falando o mesmo idioma em todo o tempo e a família não pode deixar, né? É um desafio. Mas eu tive todas as preocupações normais, sabe? Como ia ser,
preocupação assim, emocional deles, então eu instruí bastante, que não ia ser fácil, mas depois do terceiro, quarto dia eles iam amar. Realmente aconteceu isso, sabe? O primeiro e segundo dia foi horrível para eles, não horrível em relação a eles serem recebidos, não, horrível em tô sem a mãe, sem a família. Foi a hora que a ficha deles caiu e que eles estavam longe de você, né? Depois, no terceiro, quarto dia, já se engrenaram. Não porque eles são gêmeos, lógico, isso facilita um pouco, mas, sabe, já se adaptaram com a escola, já fizeram amizade com os amigos. A Adriana deu muitas dicas, assim, sabe? Já embarca, já faz amizade, já troca WhatsApp. Não com o intuito de você falar português, mas quando você acha uma ponte brasileira, o seu emocional fica um pouco mais confortável, né? E essa possibilidade de eles fazerem high school com os canadenses, com o nativo, foi muito importante, acho, para a vida deles, sabe? Entender o costume, respeitar as diferenças. Legal, muito bom. A Claudilene está dizendo que está na Inglaterra agora, está com 42 anos. Uhul. E está fazendo o intercâmbio dela lá na Inglaterra. Que demais, Claudilene. Depois você conta aqui para a gente legal. Como que foi. A Moonchild está falando que horror, que tempo de pandemia aceitar aberto estimulando. A gente não vai parar não, viu, meu bem? Porque o que acontece? O mundo está mudando e a gente sabe que agora é o momento de planejar. E fazer um intercâmbio é um desafio na vida de todo mundo, é necessário, é extremamente inovador, diferente. As nossas lojas estão atendendo pelo WhatsApp, nós não estamos com as nossas lojas abertas e nem todos os lugares, alguns lugares, na verdade, já voltaram a funcionar conforme aprovado pelo governo local, mas a gente segue fazendo o nosso atendimento via WhatsApp com toda a proteção, com todo o cuidado, porque a gente sabe que isso vai passar e que daqui a pouco vai todo mundo voltar a viajar. Então, o Moonchild, repensa nisso para você também fazer seu intercâmbio daqui a pouco. Não é para sair de casa agora, não. Agora é hora da gente planejar. Por isso que eu estou trazendo a Mônica aqui como mãe, como uma homenagem de Dia das Mães que a gente está fazendo para todas as mães de intercambistas e mães que podem viajar também. Ô, Mônica, fala uma coisa para mim. Falando nessa época de pandemia, como é que você, mãe, vê esse momento? O que você pensa disso daqui a pouco? Olha, hoje parece que a gente está num filme, né? Um filme, aqueles americanos de pandemia, enfim. Mas a gente tem que ter fé. Eu acredito a gente tem que ter fé e acreditar. É triste hoje, mas é como a gente já estamos no mês de maio, o tempo passa muito rápido. A gente não ter a oportunidade de olhar para frente, planejar nosso futuro, acho que vai ficar um pouco mais depressivo para a gente. Então, por isso que eu aceitei a fazer essa live, porque assim, a gente tem que olhar para frente. Não é por causa dessa pandemia agora que eu não tenho que pentear meu cabelo, eu não tenho que sair, eu não tenho que encarar essa realidade que vai vir. E ela vai vir, eu acredito muito, sabe? De portas abertas. As empresas, os relacionamentos, a nossa vida. Então, hoje, acho que é o momento de você planejar. E o planejar é você estar pensando, não é você gastar agora. É verdade. É planejando. Será que eu posso? Será que nas minhas próximas férias eu consigo fazer um intercâmbio? O que eu posso dar para os meus filhos? A gente é mãe, às vezes a gente acaba não fazendo para a gente, né? Mas esse planejamento, tanto financeiro, que eu creio que é o mais pesado, como organizacional. Será que eu posso contar com a minha mãe? Será que o meu marido tem condições de ficar com ser pai e mãe nesses momentos? Então, assim, esse planejamento e essa oxigenação faz muito bem nesse momento, gente. Eu também acordo, sabe, triste, eu também acordo de altos e baixos, mas a gente tem que unir forças. E a mãe tem uma coisa, quando a gente vira mãe, tem uma árvorezinha que cresce, assim, de fortalecimento, gente. Eu falo, Senhor, frutifica essa árvore de fortalecimento, que a gente tem que ser forte nesse momento. Não é ser alegre o tempo inteiro, né, Willy? Mas, assim, pensar no... Igual meus filhos, como vai ser o Enem? Eu falei, gente, vamos ter que estudar. Vai continuar o Enem, vai continuar as viagens, os planos. Não é ser positivo, mas é acreditar. É verdade. Vai ser melhor. E vai mudar muita coisa, Willy. Né? A forma de viajar é que nem 11 de setembro. Eu falo isso muito para os seguidores da Carol. Que nem 11 de setembro. O mundo não acabou, mas mudou as formas de você embarcar.
Então vai mudar a forma da gente entrar num shopping. Por exemplo, eu viajei muito, Willy. Quando você entra na Colômbia, dentro de um shopping, os caras estão de... Você já foi pra Colômbia? Sim. Eles estão de arma no punho. Eles estão armados, não só em shopping, é na cidade inteira, em todo então, lugar. Mas por quê? Porque é uma cidade que tem vários problemas e o exército toma conta. Então, o primeiro momento é chocante, mas depois você acostuma. Então, assim, vai mudar... Desculpa, essa história da arma é só um exemplo que me veio na minha cabeça, mas que vai mudar algumas coisas e nós vamos nos adaptar. Sim. A usar máscara, a ir e vir, sabe? Até ali essa liberdade. Mas acho que agora com todo o cuidado necessário, né, William? Com certeza. E com certeza o mundo vai estar muito mais incrível depois que tudo isso passar. Todo mundo vai se respeitar muito mais, todo mundo vai se cuidar muito mais. E a gente, eu que trabalho com intercâmbio há tantos anos, eu não vejo a hora que isso acabe para eu voltar a viajar e ver esse mundo que todo mundo está falando que vai estar diferente. E não vai ser um mundo ruim, um mundo difícil. Eu acho que vai ser um mundo com outros olhos, e com olhos de muito mais amor, de muito mais cuidado, de muito mais presteza, de zelo com as pessoas. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E eu sinto que está acabando. A Itália ontem, por exemplo, começou a liberar o lockdown, já teve outros lugares. Nova Zelândia não existe mais casos na Nova Zelândia. Então, aos poucos está acabando e a gente sabe que isso vai passar. Eu conheço muitas famílias em Orlando também, já começou a abrir a primeira fase. É verdade. Então, todo mundo está respeitando, acho que cumprir todas as fases que a gente vai passar para que isso seja positivo e a gente vai ter que ter os cuidados para o resto da vida, né, William? É verdade, com certeza. Ô, Mônica, vai dar 1 hora já quase que a gente está aqui, daqui a pouquinho. E queria que você deixasse, então, uma mensagem para as mães, todas aqui. Eu queria que você, como mãe e como também intercambista, contasse aí para a gente, deixando sua mensagem de um resumão de tudo que foi aí a sua vida como intercambista e como mãe. O que você espera do dia de amanhã? Como que vai ser esse primeiro Dia das Mães? Talvez longe da sua mãe. Sei que sua mãe está aqui, né? Eu acabei de ter tua mãe aqui, mais perto dos teus filhos. Eu vou estar longe da minha mãe também, morrendo de vontade de dar um beijo, um abraço na minha mãe. Mas é um momento que a gente precisa estar... A gente está diferente, né? Está tudo diferente e a gente precisa seguir dessa maneira. E também quero aproveitar e super te agradecer. Obrigada. Por essa manhã de sábado, por você se disponibilizar e estar com a gente e contar um pouquinho da sua história. Olha lá! Chegamos! Gente, estamos aqui. A mãe não vai responder essa pergunta agora. A gente está aqui. Todo mundo está aqui. Acordamos aqui, todo mundo junto. Acho que a gente desejar um Feliz das Mães, né? Falar que a gente te ama muito como irmãos, como família. Você é a pedra matriz da nossa família e que inspirou a gente em tudo, principalmente fazer esse intercâmbio. E é isso, então. Eu já estou quase chorando aqui. Willy, tira print pra mim, Willy. Vou tirar, vou fazer uma foto linda, todo mundo. Peraí. Deixa eu tirar os comentários. Peraí. Tá. Eu vou chorar, não contava com essa, hein? Sorria, Rick. Só você tá com cara de bravo. Pronto. Fizemos o print. Vamos postar depois. Gostou da surpresa? Que surpresa! Tô eu com a Carol aqui só pensando a semana inteira, né, Carol? Ela tava falando disso que eu falei, Carol, presta atenção da live. Ela, não. Ela queria fazer essa surpresa, queria fazer essa surpresa. Quando a gente marcou a live, a Carol, a gente já começou a falar que ia ter essa surpresa para você. Você não podia ficar de fora dessa surpresa. A gente estava só esperando terminar aqui para aparecer todo mundo e te agradecer e ficar essa família linda aí que vocês têm como homenagem para todas as mães aí que acompanham a CI. Amém. Vamos acreditar que tudo isso vai passar e planejar e ter fé, olhar para frente, acho que é a melhor coisa agora, né, William? É isso aí. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Um beijo para todas as mães. Obrigada pela participação. E segunda-feira, pessoal, a gente vai conversar numa live exclusiva para as mães de novo, mas com a escola que oferece os cursos de 30 a mais, 50 a mais, para todas as mães se planejarem aí para fazer o intercâmbio também.
Rick, Carol, Sofia. Beijo. Beijo. Tchau, Mônica. Tchau, gente. Bom final de semana. Feliz Dia das Mães. Que coisa linda.